Pronto. Bom, agora sim, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula pela Canamedes Brasil. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Stephanie Souza, eu sou farmacêutica, trabalho com canabinoides desde 2013, quando eu ainda estava fazendo faculdade. Fiz mestrado também trabalhando com o uso do canabidiol em um modelo experimental de esclerose múltipla, e hoje trabalho principalmente com educação médica sobre o uso medicinal da cannabis e também atuo na Ecogen Bioscience, que está por trás, né, dos produtos Canamedes Brasil, a empresa norte-americana que traz esses produtos, então, via importação, também atuando como consultora científica, né, trazendo sempre novos assuntos, aulas, assuntos interessantes que tenham a ver com a temática, né, do sistema endocannabinoide e as suas indicações clínicas, principalmente do canabidiol, né, e dos outros fitocannabinoides. Bom, mas não sei se todos aqui viram que semana passada, acho que foi semana retrasada, a gente lançou mais um artigo sobre. A gente sempre está lançando artigos diferentes relacionados a temas que vocês pedem, né? Então, que os médicos pedem, que o pessoal tem muita dúvida, interesse em saber mais, né? E o assunto do momento era, então, a relação do sistema endocannabinoide, dos canabinoides, com o nosso sistema endócrino. Como se dá essa relação? Será que a gente já consegue utilizar, né, os canabinoides para modular algumas condições clínicas que aparecem nessa especialidade, né? Bom, então é isso que a gente vai ver melhor hoje. Então, como eu disse para vocês, esse artigo, né, ele já saiu, está aí com o pessoal, né, os representantes, o pessoal da Canamedes. Se você ainda não tem acesso, pode me pedir, eu mando para vocês, ou também via LinkedIn. Eu acho que eu ainda não coloquei, mas hoje mesmo eu subo no LinkedIn o artigo na íntegra, para que vocês, então, consigam ter acesso a esse material, que está super rico. Então, vamos lá, hoje vai ser, né, um resumo, praticamente, desse artigo que a gente vai conversar hoje. O pessoal ainda não está conseguindo entrar na live, mas fiquem, né, tranquilos, que eu coloquei aqui para gravar, e aí depois eu vou, né, tentar, se der tudo certo com a live, então não saiam, porque às vezes dá alguma coisa errada. Mas se der tudo certo, a gente salva e depois manda para quem perdeu, combinado? Bom, então aqui também estão, né, o meu e-mail, meu Instagram e o meu LinkedIn, como eu disse para vocês, né, esses artigos maiores eu costumo colocar no LinkedIn, mas também no Instagram, o meu e o da Canamedes, a gente costuma colocar bastante conteúdo também relacionado, né, ao uso medicinal da cannabis. Então, se você não segue ainda, segue lá, @cannabis ou @canamedes.brasil, que é o Instagram da Canamedes, que a gente também sempre coloca conteúdo de qualidade lá. Bom, mas para a gente começar falando da relação dos canabinoides com o sistema endócrino, a gente sempre tem que começar falando da cannabis sativa, porque foi a partir da utilização dessa planta por muitos anos que a gente descobriu que existia um sistema endógeno responsável, então, por modular e regular todos aqueles efeitos que já eram conhecidos há muitos anos, essa planta trazia para os humanos, né? Então, a gente sabe que a cannabis sativa ela é originária da Ásia Central e ela foi, né, sendo distribuída, digamos assim, ela foi atingindo os outros continentes e países, né? Com as cruzadas, enfim, com a colonização, né? Então, aqui no Brasil, principalmente, ela chega muito da África, né? Junto com os escravos que traziam sementes da planta que já era utilizada lá por eles para continuar fazendo uso aqui no Brasil, né? E a partir disso tudo, então, desde que o seu uso, né, que a gente sabe que o uso medicinal da planta já é descrito desde 2700 antes de Cristo. Então, olha quanto tempo a gente já tem esse uso em diferentes localidades, desde 2700, então, como eu disse lá na China, a gente tem indicações de que essa planta interage com o nosso corpo e é capaz de trazer diferentes efeitos. Só que, como eu disse, nessa época a gente não entendia nem como, nem por que se davam esses efeitos.
Um tempo se passou, né? A planta chega aqui no Brasil junto com os escravos e muita coisa começa a acontecer a partir de então, né? A medicina ocidental entende que essa planta pode ser utilizada e começa a se utilizar de tudo isso, mas com a Revolução Mexicana, né, com os interesses, principalmente políticos, econômicos e sociais, que nada tem a ver, né, com a relação da planta com o nosso organismo, de fazer algum mal, alguma coisa do tipo, justamente por fatores, né, não científicos, essa planta foi, então, colocada no Schedule 1 do FDA. O que isso significa? Ela é uma planta que era muito perigosa, que só podia ser, né, usada com finalidades de abuso e que não apresentava propriedades medicinais. Olha que absurdo. Quando hoje a gente já sabe que isso, né, não tem nada a ver, a gente tem muita propriedade medicinal, né, sobre os canabinoides, e outras moléculas presentes na cannabis sativa, mas isso dificultou muito o nosso entendimento tanto sobre a planta quanto sobre o nosso próprio sistema endocannabinoide, que justamente recebeu esse nome em homenagem às plantas, né? Porque os fitocannabinoides, que são essas moléculas ativas responsáveis, então, por se ligar nos receptores canabinoides e ativar todo esse sistema, ela veio, essa descoberta veio a partir da planta cannabis sativa, que é a planta, então, que mais abundantemente produz, sintetiza os fitocannabinoides na natureza. Né? Então, por isso, quando lá na década de 90, olha isso, por isso, né, que muitas vezes a gente pensa, nossa, mas um sistema tão importante, né, tão que regula todo o nosso organismo, como é que eu não estudei isso antes? Como é que eu não vi isso antes? Bom, esse sistema ele foi descoberto muito recentemente, né? Então, só na década de 90, depois que esta pessoa maravilhosa, o professor Rafael Mechulam, um pesquisador, né, lá de Israel, ele continuou pesquisando a planta e ele, junto com sua equipe, foram capazes, então, de isolar e identificar essas moléculas ativas na planta cannabis, que são, então, os fitocannabinoides, como o delta-9 tetrahidrocannabinol, ou THC, e o canabidiol, ou CBD, que foram, então, as primeiras a serem descobertas e as mais abundantes até hoje, as mais conhecidas, que a gente tem mais pesquisa sobre. Mas a gente vai ver mais para frente que não são só elas que existem dentro da planta e que fazem essa interação com o nosso sistema. Mas, como eu disse, foi só a partir de então, depois desse isolamento, dessa descoberta dessas moléculas, que o mesmo grupo, né, comandado pelo professor Rafael Mechulam, continuou suas pesquisas e então encontrou no nosso organismo um receptor metabotrópico, ou seja, um receptor acoplado a uma proteína G, que tem 7 domínios transmembrana, né, o receptor. Ele foi identificado, então, em 1988, e por isso que eu digo, né, que o sistema endocannabinoide foi descoberto na década de 90, e nessa época começaram a descobrir, então, outras moléculas que endogenamente eram produzidas, ou seja, produzidas pelo nosso corpo, e que também se ligavam e produziam efeitos nesses receptores, que foram chamados de receptores canabinoides. Essas moléculas, como a anandamida, que foi a primeira a ser descoberta, e justamente por isso também recebeu esse nome, né? Porque Ananda em sânscrito significa bliss ou felicidade extrema, e é uma molécula muito semelhante ao THC, que também tem esse efeito, né, euforizante. Ela recebeu, então, esse nome como uma molécula da felicidade. E a gente também vai ver mais para frente que ela realmente traz essa felicidade no nosso próprio organismo. Ela é quem é responsável, então, né, por dar, muitas vezes, essa sensação de bem-estar, por exemplo, após uma atividade física, uma meditação, uma massagem, né? Ela traz, então, essa molécula, juntamente com as endorfinas, que a gente já conhecia, que trazem, então, essa sensação de bem-estar e que só foram identificadas na década de 90. Depois disso, eles descobriram ainda um segundo receptor, que foi então denominado receptor canabinoide tipo 2,
e outros ligantes, como o 2-alequidonoilglicerol, que também é o que a gente chama de endocannabinoide. Por quê? Como os fitocannabinoides têm o prefixo fito, porque eles vêm das plantas, os canabinoides endógenos são moléculas, então, que têm o prefixo endo, justamente por serem produzidas pelo nosso próprio organismo e também terem essa atividade de ligação e modulação do sistema endocannabinoide. Mas então, o que é esse tal sistema endocannabinoide, né, que só foi descoberto depois das plantas? Bom, ele é o principal sistema responsável pelo equilíbrio, pela modulação da homeostase no nosso organismo. E ele é composto pelos receptores CB1 e CB2, pelos seus ligantes endógenos, que são os endocannabinoides, essas moléculas endógenas, como a anandamida e o 2-AG, e, além disso, existe toda uma maquinaria enzimática que é responsável tanto por sintetizar, ou seja, por formar novas moléculas endocannabinoides, mas também como degradá-las, né? Ou seja, quebrá-las depois que elas já fizeram seu efeito, para que o ciclo, né, de vida, entre aspas, dessa molécula se volte. Então, toda essa maquinaria, junto com os endocannabinoides e os receptores, compõem o que a gente chama hoje de sistema endocannabinoide. A gente vai ver já já que existe como se fosse uma prolongação, né? Um braço extra desse sistema endocannabinoide, que é, na verdade, o sistema endocannabinoidome, que é um sistema endocannabinoide expandido, porque como a gente vai ver, esse sistema ele está amplamente distribuído no nosso corpo e conversa com diversos sistemas, células, né, tecidos, para manter justamente o equilíbrio no nosso corpo, que é a homeostase. Mas qual é, então, o objetivo do sistema endócrino? Também não é manter a homeostase no corpo? Então, olha só que semelhança a gente já consegue ver desses dois grandes sistemas que estão distribuídos pelo nosso organismo. O sistema endócrino, ele também é composto, né, por alguns componentes chaves, vamos dizer assim, que é o hipotálamo, que é uma região do cérebro, que a gente vai ver já já, que é a grande responsável, né, por orquestrar toda essa sinfonia do sistema endócrino. Além disso, algumas glândulas, como a glândula pineal e a glândula pituitária, que também estão no nosso cérebro, também elas liberam, né, hormônios, neurotransmissores, então são importantes para a modulação desse equilíbrio, e também outras glândulas e outros órgãos que secretam hormônios, né, enfim, moléculas que vão se comunicar com o nosso organismo, sempre para tentar trazer esse equilíbrio, né? Para manter o nosso corpo em homeostase, ou seja, sempre num equilíbrio saudável, porque a gente sabe que o nosso corpo, ele sempre está, né, em um balanço-desbalanço, então sempre estão acontecendo múltiplas, né, funções ao mesmo tempo no nosso corpo, e quem é o grande responsável por orquestrar toda essa sinfonia é o sistema endocannabinoide. Uma maneira muito semelhante ao sistema endócrino, porque antes, quando a gente não conhecia o sistema endocannabinoide, a gente achava que o sistema endócrino, na verdade, era quem mandava em tudo. Mas, na verdade, não. O sistema endocannabinoide está dentro do sistema endócrino. Então, em todas essas regiões, a gente tem moléculas, né, receptores, moléculas canabinoides, que vão, então, regular, inclusive, o sistema endócrino, que é feito para regular também o nosso corpo todo. Então, a gente percebe essas semelhanças, principalmente quando a gente, né, coloca essas duas figuras aqui lado a lado. Então, o sistema endocannabinoide, como eu disse, ele é amplamente distribuído pelo nosso corpo, ele está no corpo inteiro, principalmente, né, o receptor do tipo 1 no sistema nervoso central e o receptor do tipo 2, ele é principalmente associado com o sistema imunológico.
Mas como a gente pode ver aqui, tanto o CB2 está no sistema nervoso central, quanto o CB1 está presente na periferia. E eles estão, então, modulando, né, regulando diferentes atividades do nosso corpo, desde a atividade do apetite, das células imunológicas, da atividade motora, percepção de dor, memória, pensamentos, assim como atividades de tecidos, como o tecido adiposo, os ossos, os sistemas cardiovascular, sistema nervoso central, olhos, intestinos, sistema imunológico, principalmente, e outros órgãos também, como rins, fígado, pâncreas. Ele está distribuído, então, em todo o nosso organismo, fazendo essa manutenção da homeostase. E como a gente viu, então, o sistema endócrino, ele é composto pelo hipotálamo e por glândulas, né, como a pituitária, a pineal, e diversos outros órgãos e glândulas que estão distribuídos pelo nosso corpo, onde cada um deles é responsável por liberar a corrente sanguínea, enfim, né, no nosso organismo, além de, muitas vezes, né, principalmente aqui no sistema nervoso central, os neurotransmissores, os hormônios, que são tão importantes para fazer essa regulação do nosso corpo, né? Então, a adrenal, que é uma glândula, os rins, o estômago, o intestino, ai meu Deus, o fígado, o timo, o pâncreas, a tireoide, paratireoide, testículos, ovário, o útero e a pele. Eles estão, como a gente sabe, né, sempre em funcionamento, né, então está sempre em um balanço, desbalanço, e além do sistema endócrino, que está disposto nesses locais, né, regulando, então, a liberação ou não liberação desses hormônios e desses neurotransmissores, a gente também tem nesse sistema o sistema endocannabinoide. Então, olha que importante isso. Em todas as glândulas, né, do sistema endócrino e no hipotálamo, na pituitária, na pineal, a gente tem receptores canabinoides, principalmente CB1, né, que é o que está mais expresso aqui nesses organismos, né, nessas células, diferentes células, né, dos diferentes tecidos do nosso organismo, e esses receptores estão lá, estão controlando também a liberação ou não desses hormônios. Então, olha a importância dessa correlação do sistema endocannabinoide com o sistema endócrino. A gente pensava antes que era só, né, a relação sistema nervoso central com a periferia, né? Então, o sistema endócrino faz essa correlação, principalmente com o nervo vago, né? Mas também, enfim, com outras vias de transmissão descendentes e ascendentes, eles fazem, então, essas trocas, né? Essas comunicações para que o nosso organismo esteja, então, em harmonia, né? Principalmente quando acontece algum desbalanço, aí acontecem, né, as patologias ou algumas condições que normalmente, quando envolve o sistema endócrino, né, são tratadas com hormônios, né, ou com outras moléculas que vão modular a expressão desses hormônios, né? E muitas vezes esses medicamentos eles trazem efeitos colaterais significativos, né? Porque mexendo também com esses hormônios, dependendo da maneira como a gente mexe, né? E muitos desses medicamentos não mexem só em um lugar, vão mexer em vários. A gente tem então esses efeitos colaterais muito significativos que quando a gente usa os produtos à base de cannabis, a gente já não tem, né, esses mesmos efeitos, os efeitos são mais brandos, mas eles também vão atuar, então, nessas diferentes, né, localidades do sistema endócrino. Então, esses dois sistemas, eles estão presentes, né, junto do nosso organismo com todos os outros sistemas, né, imunológico, cardiorrespiratório, todos os sistemas, eles estão unidos e eles querem sempre manter o equilíbrio do nosso corpo, né? Porque, como a gente sabe, está acontecendo um monte de coisa o tempo inteiro e sempre a gente tem que manter, então, esse equilíbrio, mais ou menos ali, né? Para que a gente consiga, então, ter
essa saúde plena, né? Que a gente consiga viver com essa qualidade. E, então, como que o sistema endocannabinoide ele faz esse controle dessa homeostase? É da mesma forma que o sistema endócrino? Não, são de maneiras diferentes. Então, o sistema endócrino ele vai atuar principalmente, né, pela transmissão ali a partir do hipotálamo, esqueci de falar aqui, que o hipotálamo, até no artigo, tem, né, uma correlação super interessante que eu achei, que ele fala, né, que é como se o hipotálamo fosse o CEO de uma empresa, né, e os outros órgãos, as outras glândulas, fossem os gerentes, né? Então, o CEO, que é o hipotálamo, ele vai mandar o recado para os seus gerentes ali, né? Então, a adrenal, eu preciso de mais cortisol. Então, a adrenal vai trabalhar ali para produzir, né? Para liberar esse hormônio, né? Enfim, na circulação. E quem faz isso, né? A partir do comando do hipotálamo, que vai mandar, né? Que vai pedir para a adrenal fazer essa ação que a partir, então, né, da modulação, a adrenal vai, então, né, recrutar ali toda a maquinaria necessária para a liberação desses hormônios ou não, né? Isso acontece não só na adrenal, mas como a gente viu aqui em todos esses órgãos que estão, então, diretamente em contato com o hipotálamo, que é o grande CEO dessa empresa, então, que sempre vai estar regulando, né, o que os outros órgãos precisam fazer, precisam estimular ou não. E porque isso é muito importante, porque quando a gente olha para o hipotálamo, a gente vê que ele tem receptores canabinoides, né? Então, é uma região, assim como as outras glândulas e esses outros órgãos, o hipotálamo também é rico em receptor canabinoide, principalmente tipo 1. Então, a gente percebe já desde aí, a gente consegue sim modular o sistema endócrino, principalmente, mas não apenas, a partir do hipotálamo. Por quê? Como a gente viu, ele é o grande CEO. Então, se a gente mexe nele, a gente vai mexer em todo mundo. Mas em todos os outros órgãos, a gente também tem expressão de receptor canabinoide. Às vezes, receptor canabinoide tipo 1, às vezes tipo 2, né? Às vezes os dois, CB1 e CB2, que ambos vão trabalhar ali, né? Em sinergia. Então, todos esses órgãos, eles expressam receptores canabinoides, o que significa que a gente consegue modular, então, as suas atividades através dos canabinoides. Mas, então, como que os canabinoides, eles fazem isso, né? Se eles não atuam via hormônio. Eles atuam via um sistema de transmissão que é chamado de ação retrógrada. Por quê? Olha essa sinalização, né, neuronal, onde está aqui o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. E aqui a gente tem a fenda sináptica. Normalmente, né, todos os sistemas de neurotransmissão, eles acontecem do pré-sináptico para o pós-sináptico. Então, o pré-sináptico libera aqui neurotransmissores que vão se ligar a receptores que estão presentes na membrana pós-sináptica para então fazerem a sua atividade. Essa é a comunicação. Só que o sistema endocannabinoide ele atua de maneira diferente, justamente para conseguir fazer essa modulação do nosso organismo. Então, o que acontece? Os endocannabinoides, como a anandamida e o 2-AG, eles são sintetizados pelo neurônio pós-sináptico a partir da maquinaria enzimática, lembra? Responsável pela síntese desses canabinoides. A partir de um estímulo que esse próprio neurônio recebeu, ele vai, então, a partir, né, de fosfolipídios de membrana, sintetizar, ou seja, produzir essas moléculas endocannabinoides, que vão, então, ser liberadas na fenda sináptica e vão agir no neurônio pré-sináptico, ou seja, no receptor tipo 1, que está presente na membrana neuronal pré-sináptica. Então, essa ação
contrária, né, à neurotransmissão clássica, é o que a gente chama de ação retrógrada. E assim, né, quando a anandamida ou 2-AG ou, né, qualquer ligante se liga a esse receptor canabinoide tipo 1, o que vai acontecer? Esse receptor ele está acoplado a uma proteína G inibitória, né? Que ela vai diminuir a atividade da enzima adenilato ciclase, por exemplo, vai diminuir, né, o influxo de cálcio, aumentar o efluxo de potássio, enfim, ela vai trazer ações que vão diminuir a excitabilidade neuronal, ou seja, esse neurônio vai mandar menos mensagens para esse daqui. Então, a partir desse entendimento, a gente começa a ver, olha, realmente o sistema endocannabinoide consegue modular todos as vias de neurotransmissão, porque sim, a gente tem sistema endocannabinoide em todas as vias praticamente de neurotransmissão, GABAérgica, glutamatérgica, de serotonina, enfim, glutamato, dopamina. A gente tem, então, essa regulação do sistema endocannabinoide em todas as vias de neurotransmissão. Então, a gente começa a entender realmente como esse sistema se comunica com outros, como é o caso do sistema endócrino, para então regular essa liberação ou não desses hormônios, no caso do sistema endocannabinoide, com o sistema endócrino. Mas e depois, né, que essas moléculas se ligaram aqui no receptor, o que que acontece? Bom, elas têm que voltar para o meio intracelular para serem, então, degradadas por suas respectivas enzimas de degradação, no caso a anandamida, a FA, e o 2-AG é a MAGL, eles vão ser, então, degradados para voltar todo aquele ciclo que a gente já conhece. Então, aqui, mais uma vez, só para vocês, né, terem uma ideia dessa neurotransmissão, que é a principal base que vocês têm que ter, né, do sistema endocannabinoide, que é essa neurotransmissão retrógrada, liberada sob demanda, que também é diferente dos outros neurotransmissores, outros não, né, porque os canabinoides, eles não são neurotransmissores, mas dos neurotransmissores clássicos, né, então, GABA, glutamato, eles são envesiculados liberados, então, na fenda sináptica para agir nesses receptores. Os endocannabinoides não. Eles são, então, sintetizados sob demanda e liberados na fenda sináptica também dessa mesma forma. Aqui, então, nossa, eu não consigo enxergar, peraí. Ah, eu não vou conseguir enxergar, tá tudo bem. Aqui, então, a gente tem, né, uma representação do cérebro, né, do sistema nervoso central, na verdade, tem cérebro, tronco encefálico, cerebelo, demonstrando a localização desses receptores canabinoides tipo 1. E aqui do lado eu também coloquei uma representaçãozinha para a gente lembrar de onde é o sistema límbico, né? O sistema límbico é aquele sistema responsável pelo controle das emoções, né? Ele que dá aquela descarga de adrenalina quando a gente, né, vê alguma coisa, fica com medo, ou vê alguma coisa, né, fica emocionado, fica apaixonado, é o sistema límbico, principalmente, né, que está atuando, a gente até brinca, né, que falam de amor no coração, mas, na verdade, o amor está tudo no cérebro, né, porque é o cérebro que está controlando, através do sistema límbico, todas essas emoções, porque mais para frente a gente vai ver, então, essa correlação, né, do sistema límbico com o sistema endocannabinoide, mas aqui, então, só para demonstrar para vocês, nessas regiões que a gente tem também, cadê o hipocampo? O hipotálamo, aqui não tem hipocampo, o hipocampo está aqui só. O hipocampo, o hipotálamo, o córtex, né? Regiões que estão relacionadas com o sistema endócrino, eles têm, então, uma densidade de receptores canabinoides tipo 1, principalmente, mas não só, né? Que a gente sabe que, por exemplo, nas micróglias, que são as células imunes residentes no sistema nervoso central, a gente tem muita expressão, né, de CB2, principalmente por estar aí associado à atividade do sistema imunológico,
Mas aqui no sistema nervoso central, então, a gente também tem receptor canabinoide tipo 1 no hipotálamo, no córtex, no cerebelo, né? E nas regiões, então, também relacionadas com o sistema límbico e o próprio sistema endócrino, né? Como a glândula pituitária, né? Que a gente também viu, a glândula pineal. Bom, e o sistema nervoso central, ele também tem uma correlação muito significativa com o nosso intestino, com o trato gastrointestinal, que é o que a gente chama de eixo intestino-cérebro, né? A gente já é muito conhecida, né? Até falam que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? Por a quantidade de terminações nervosas que a gente tem lá, e essa estreita relação, então, entre o nosso sistema nervoso central e o intestino, ele é muito falado também pelo pesquisador Ethan Russo, que é um dos pesquisadores, se não me engano, o principal pesquisador que postulou, né, a teoria do sistema endocannabinoide expandido, ou endocannabinoidoma, né, que seria, então, essa comunicação do sistema endocannabinoide, das moléculas canabinoides, com outros receptores, enzimas, proteínas presentes no nosso corpo. E, além disso, os pesquisadores, eles não pararam de pesquisar, né, lá no 2AG, eles continuaram pesquisando. E eles também encontraram outras moléculas que são chamadas de canabidiméticas, porque elas também têm atividade, né, de estimular o sistema endocannabinoide, mas elas também são muito promíscuas. Por quê? Porque elas ativam, né, elas se ligam em diferentes receptores, não só os receptores canabinoides, né? Então, a palmitoil-etanolamida, que é a PEA, a oleoil-etanolamina, que é a OEA, né? E outros ligantes lipídicos, né, que são gordurosos, que têm uma cadeia grande, eles são, então, essas moléculas promíscuas que vão se ligando em diferentes receptores. Então, essas moléculas, junto com esses diferentes receptores, como os receptores TRPV1, TRPV2, né, os receptores vaniloides, receptores intranucleares, como os receptores PIPAR, e também os receptores órfãos, GPR55, GPR110, 119, são exemplos de receptores, né, e moléculas que fazem parte desse sistema endocannabinoide expandido, que também está presente, né, no intestino, junto com a microbiota, né, que são aquelas bactérias, né, os bichinhos que fazem bem ao nosso intestino, que fazem nessa simbiose com a gente, que convivem ali para nos trazer também benefícios. E também a gente sabe que essa microbiota, como tudo no nosso organismo, tem que estar em equilíbrio, né? E quando ela está desequilibrada, ela causa vários, vários problemas para a nossa saúde. Então, aumenta a permeabilidade intestinal, isso também vai acarretar em problemas no sistema nervoso central, porque aí essas moléculas inflamatórias começam, né, a sinalizar essa inflamação para o sistema nervoso central. Por isso que a gente vai ver mais para frente, mas também a importância, né, de se ter, além dessa modulação do sistema endocannabinoide endógena, então, o meu sistema endocannabinoide está funcionando bem ou não está funcionando bem, o que eu posso colocar para modular? Além dos fitocannabinoides, que já são conhecidos, né, a gente sabe que tem outras atividades que também interferem nesse sistema endocannabinoide e na sua atividade. Né? Então, a sua alimentação, seu exercício físico ou falta dele, né? Seu estilo de vida, se você usa ou não drogas, que tipo de droga você consome, né? Então, até a cannabis, a gente vai ver hoje também na aula, que nossa, eu li um negócio aqui, me perdi, desculpa. A gente vai ver hoje na aula também que esse sistema, ele está muito
ligado a tudo que a gente come, né? Então, a nossa alimentação, ao nosso exercício físico, a dieta, né? Ao uso ou não dessas outras drogas, então, como a cannabis, o uso abusivo de cannabis também pode influenciar tanto o sistema endócrino como o sistema aqui pela microbiota também pode influenciar, né? E isso, todas essas, né, esses desbalanços acarretam aí, né, síndrome metabólica e desregulação da glicose, né, o aumento da gordura visceral e da gordura, né, nos adipócitos, até na pressão sanguínea e na circulação, né, desses lipídios no nosso sangue. Tudo isso está correlacionado, então, ao sistema endocannabinoidome, que engloba tudo, né? Então, engloba intestino, alimentação, estilo de vida, sistema nervoso central e também, claro, não poderia faltar, né? No intestino, a gente tem receptores canabinoides, temos moléculas endocannabinoides, então também existe essa modulação a partir do intestino, né? E por que eu trouxe isso para vocês? Para que a gente entenda, então, que tudo está muito correlacionado, né? A gente tem que lembrar, eu sempre falo, que a medicina canabinoide está muito próxima à medicina integrativa, né? Porque não é uma coisa só que a gente mede, tudo está correlacionado, né? Tudo está conversando no nosso organismo, então tudo deve ser avaliado antes de uma intervenção, né? Até essas outras atividades, né, como alimentação, como a alimentação do paciente, se ele vai no banheiro, né, como está o intestino, funcionamento intestinal, dieta, o que ele come, o que ele deixa de comer, uma dieta mais inflamatória, mais anti-inflamatória, tudo isso também reverbera, né, vai atingir o sistema endocannabinoide, que então foi descoberto, como a gente viu, a partir do isolamento e identificação dos dois principais fitocannabinoides, o canabidiol e o tetrahidrocannabinol, que o tetrahidrocannabinol ele é um agonista do receptor TB1, que foi o primeiro receptor a ser descoberto, da mesma maneira que a anandamida, que é aquela molécula endógena que também estimula o receptor CB1, só que de maneiras diferentes e com uma força de ligação diferente. Por isso que não tem como, né, a gente também ficar chapado sozinho pela própria produção de anandamida. Isso não acontece, porque a gente tem essa autorregulação quando a gente consome, né, produtos ricos em THC ou em CBD, por exemplo, isso já não acontece, então a gente pode passar, né, dessa faixa e o THC ter aquela atividade que já é conhecida da cannabis, né, que é a atividade psicoativa ou psicotomimética ou psicoestimulante, né, de alteração da percepção da realidade, que só acontece com o THC, com o CBD, né? Não acontece se a gente dá CBD isolado, né? Ou mesmo full spectrum, que é um extrato rico em CBD, só que tem um pouquinho de THC junto também para ajudar no efeito entourage ou efeito comitiva. Essa molécula ela não vai causar esses efeitos centrais, porque ela não se liga ao receptor canabinoide tipo 1, ativando ele. Pelo contrário, a gente vai ver mais para frente que ele é um modulador. Aqui. Ele é um modulador alostérico negativo desse receptor. Então, aqui, né, já que eu passei para vocês verem, as ações farmacológicas do THC, como eu já falei, ele vai ser um agonista parcial dos receptores canabinoides CB1 e CB2, então ele vai se ligar a esses receptores, que são receptores que têm 7 domínios transmembranas e estão acoplados a uma proteína G inibitória. Eles vão se ligar e vão ativar, então, esse receptor, mas o THC também age em outros receptores, como os vaniloides TRPV2, 3 e 4, como agonista nos receptores GPR55 e GPR18, e também como modulador alostérico positivo nos receptores de glicina. E o canabidiol, como ele age? Bom, eu falei para vocês que ele não age da mesma maneira, por quê? Nos receptores canabinoides, esse canabidiol, né, essa molécula, ela tem uma afinidade muito baixa, né, por esses receptores. Então, ela não se liga muito ali.
E quando ela se liga como um modulador alostérico negativo. O que isso significa? Bom, o canabidiol está aqui e o THC está aqui, certo? Esse é o sítio de ligação do agonista, que pode ser o THC, a anandamida. A gente tem outros, né, outros agonistas desse receptor canabinoide CB1, mas o CBD ele não vai se ligar no mesmo sítio de ligação que o THC, então ele não vai competir pelo mesmo lugar, né, de ação. Ele vai se ligar em um sítio alostérico, ou seja, em um outro lugar, mas mesmo assim ele consegue inibir a ação do THC, ou seja, ele atua como um antagonista do THC, diminuindo os efeitos dele no receptor CB1. Mas, como eu disse para vocês, as ações farmacológicas do canabidiol não se dão pela via direta, mas principalmente pela via indireta. Como assim? Pela atuação do canabidiol em outras proteínas, né, enzimas, que não sejam propriamente o receptor CB1 e CB2, mas do mesmo jeito ele consegue, então, modular esse sistema. Como? O canabidiol inibe a recaptação celular da anandamida pelas proteínas Fab, ele também inibe a quebra da anandamida pela FAH, pela enzima, então ele aumenta o aporte de anandamida. Além disso, ele atua como agonista dos receptores RPV1 e 5-HT1A, como antagonista no alfa-1 adrenérgico e nos receptores opioides, e também trabalha inibindo a recaptação celular de adenosina e bloqueando o receptor GPR55. A partir dessas atividades, o THC e o CBD, eles demonstram, né, atividades no nosso corpo totalmente diferentes, efeitos, na verdade, totalmente diferentes, né? Então, o THC, ele é muito conhecido pela atividade que é chamada de psicoativa, né? Mas, na verdade, é uma atividade psicotomimética, de euforia, né? Às vezes, em altas doses, ele aumenta a ansiedade, né? Enfim, traz essa sensação de alteração da percepção da realidade, além da sensação, né, de relaxamento e alegria, o efeito analgésico, que é muito importante do THC, é muito importante do THC, além do estímulo do apetite, que também é muito conhecido pelos usuários, né, de THC, ou seja, pessoas que usam a planta, né, na forma fumada, que não o óleo rico em canabidiol, eles têm esses efeitos. Por isso, muita gente confunde quando a gente vai falar, né, sobre canabidiol, sobre óleo rico em canabidiol, produtos à base de cannabis. O pessoal já acha, nossa, mas eu vou ficar chapado, né, que seria o efeito psicoativo? Não, o canabidiol não vai mexer, não vai deixar você com nenhuma sensação de alteração da percepção da realidade, porque ele não vai agir lá no CB1, como a gente acabou de ver. Pelo contrário, ele vai diminuir o efeito do THC nesse mesmo receptor. Então, ele tem um efeito aí antipsicótico, né? Ele não vai causar essas alterações. Além disso, ele tem uma atividade anti-inflamatória muito importante, além de atividade analgésica, ansiolítica e antidepressiva, ajuda, né, a induzir o sono e também melhora a ansiedade relacionada, né, aos distúrbios do sono. E, ao contrário do THC, o CBD também diminui o apetite, principalmente relacionado, né, àquela compulsão, ao comer pela ansiedade, né? Então, o canabidiol ele vai ter esse efeito diferente do THC e que é sempre bom a gente relembrar, né, que eles são realmente moléculas diferentes e que vão agir de maneiras diferentes, tanto no sistema endocannabinoide, como então, né, nos outros, que vai reverberar nos outros órgãos e sistemas, né, que vão trazer essas diferenças nos efeitos de cada canabinoide. Então, por isso, é muito complexo, né, a gente entender essa medicina, porque não é falar de cannabis. Não, são os fitocannabinoides THC, CBD, a gente tem mais de
120 outras moléculas semelhantes a essa, que cada uma delas também tem um efeito farmacológico intrínseco próprio, e que, quando elas são administradas em conjunto, elas têm esse efeito sinérgico, que é o conhecido efeito comitivo, ou efeito entourage, né, que é o aumento, então, da potência desse canabinoide quando ele é administrado com outras moléculas que também estão presentes na planta cannabis sativa, né? Isso acontece nos produtos que são chamados full spectrum, né? Então, o CBD full spectrum, ele tem, além de canabidiol, um pouquinho de THC e outros componentes que vão ajudar na resposta terapêutica sem trazer efeitos colaterais, né? E ajudando a ter menos efeitos colaterais, porque nisso você também diminui a dose da medicação, então você tem menos ainda efeito colateral. Bom, e agora vamos ver essa correlação entre o sistema endócrino e o sistema endocannabinoide, né? Aqui a gente tem uma resumo da literatura de todos os artigos, né, que foram produzidos sobre, enfim, sobre essa temática, né, num artigo de revisão muito legal, que foi publicado, acho que esse ano ou ano passado, que fala, então, dessa correlação, né, um artigo super recente, que nos mostra, então, o que a gente vai perceber já já, mas é que a gente não tem tanta evidência assim robusta, né, sobre o uso dos canabinoides em algumas condições do sistema endócrino, mas a gente já tem, né, algumas sinalizações. Então, o que a gente sabe é que os receptores canabinoides, eles estão presentes em praticamente todas as glândulas, né, do sistema endócrino, mas dependendo aí, né, do local, eles têm efeitos bifásicos, ou a literatura ainda não entendeu exatamente como é esse efeito, porque um estudo deu um resultado, outro estudo deu outro resultado. Assim, já adiantando, a maioria dos trabalhos que foram feitos, né, nesse sentido, para entender essa correlação, foram feitos em animais ou em células, né, in vitro. Então, não são estudos clínicos, né? A maioria dos estudos, os trabalhos em humanos também que foram feitos, tem alguns trabalhos em humanos, mas eles foram feitos principalmente a partir de usuários de cannabis fumada, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que tinha dentro daquele conteúdo, porque aquela planta não era regular, aquele estudo ele foi retrospectivo, então ele não sabe exatamente o que a pessoa usou, não tem um controle sobre aquilo, além de também não ter, né, um controle exatamente quanto de era CBD, THC, o que tinha, o que não tinha. Então, isso dificulta muito a gente chegar, né, a alguma conclusão sobre isso, mas então hoje a gente vai ver as pistas que já temos, né, dessa correlação íntima que a gente já percebe do sistema endócrino com o sistema endocannabinoide. Mas, por exemplo, a gente vê, né, que na secreção de prolactina a gente tem um efeito também bifásico, né, pela estimulação dos receptores CB1 na glândula pituitária e estimulação da atividade dopaminérgica que vai inibir os efeitos nas canabinoides dessa secreção da prolactina. Então, a gente ainda, né, não sabe exatamente quais são os efeitos, né, dos, enfim, a atuação do sistema endocannabinoide mesmo, dos endocannabinoides que vão se ligar para ativar, a ativação, a palavra que eu estava querendo, da ativação do sistema endocannabinoide, o que acontece com a prolactina, né? A gente sabe que tem essa alteração, né? Mas os trabalhos ainda mostram esse efeito bifásico com a estimulação ou inibição da secreção da prolactina. Além disso, outros hormônios, né, como o hormônio do crescimento, outros hormônios que são liberados pela pituitária, a gente também tem, né, a inibição desses hormônios, ou também a liberação de hormônios da tireoide, por exemplo, que vão agir, né, na glândula tireoide para estimular
a produção, né, de T3, T4 ou não. A inibição também da secreção do hormônio luteinizante, né, que também é importante aí na fase, né, de gravidez. E a gente vai ver também que nas gônadas, né, a gente também tem sistema endocannabinoide e durante a fase tanto da gestação, como na amamentação, a gente também tem que tomar alguns cuidados, né, com essa mulher, porque o sistema endocannabinoide dela também está, né, enfim, em alteração, né, e os canabinoides, eles passam tanto pela placenta quanto pelo leite materno. Por isso, né, as alterações que a gente não quer que aconteçam com o nenê, a gente normalmente não contraindica, mas nesses casos a principal indicação é para o uso de canabidiol isolado, né, sem THC ou com um pouquinho de THC, porque os estudos ainda não são conclusivos quanto à atividade do THC nessa fase, né? Alguns trabalhos mostram que tem efeito, né, de, enfim, dificuldade de engravidar, ou mesmo na fase, né, que o óvulo tem que fixar ali no útero, ele não consegue fixar bem, né, justamente pelo excesso da atividade do sistema endocannabinoide por, né, excesso aí de canabinoides exógenos, além do esperma também masculino, né, que a gente sabe, ó, que tem uma diminuição do hormônio luteinizante na testosterona, nos homens, que também diminui, né, a atividade dos espermas, né? Tem um trabalho que mostra que usuários pesados de cannabis, né, que eles dizem que são pessoas que fumam bastante todos os dias, né, ou com uma frequência grande, que tem, né, essa diminuição do espermograma, né, eles têm essa perda tanto pelos homens quanto pelas mulheres, né? Então, a partir da modulação desses hormônios, progesterona, estradiol, né? E outros hormônios que são liberados nessa fase, né? Por isso que é importante a gente entender exatamente, por isso que cada dia mais pesquisas também têm saído sobre esse tema, que ainda é um tema, né, que é um pouco obscuro, muitas coisas a gente ainda não tem certeza, os trabalhos, alguns mostram um caminho, outros mostram outros, né? Então, é isso, a gente vai ver agora os principais pontos que foram também levantados aqui no artigo, que tem, né, os maiores embasamentos, as maiores referências, como, por exemplo, na ingesta alimentar, né? Então, a gente sabe que o aumento da ingesta alimentar gera, né, o aumento do peso, obesidade, e o sistema endocannabinoide ele está diretamente relacionado, né, a esse aumento de peso, porque quando a gente bloqueia o receptor CB1, esse receptor ele está envolvido com a sinalização da fome, do apetite, né, em diversas maneiras, tanto de maneira central, né, lá no sistema nervoso central, diminuindo então a liberação desses hormônios que nos falam, né, que a gente está satisfeito, como no intestino, que também a gente tem liberação, né, no intestino, no estômago, de hormônios que trazem essa atividade, né, de reduzir a ingesta alimentar, porque você já está saciado, como grelina, por exemplo, e também, né, no sistema nervoso periférico, a gente tem, então, todos esses efeitos do bloqueio do receptor canabinoide tipo 1, que é, então, a redução da circunferência da cintura, diminuição da resistência insulínica, diminuição do triglicérides, né, aumento da adiponectina, ou seja, todas essas ações vão gerar um aumento nessa sensação de saciedade e diminuir, então, essa gordura. Além disso, né, a gente sabe que o sistema endocannabinoide ele também atua diretamente na sinalização endócrina das células adiposas, né? Ele vai aumentar as células adiposas marrons e diminuir as brancas, né? Que as brancas são ruins e as marrons que são as boas. Então, ele tem também, né, essa atividade
na célula de gordura mesmo, né, no tecido adiposo, tanto branco quanto marrom. E isso, então, trouxe um olhar, tanto dos pesquisadores, né, principalmente dos pesquisadores, para esse sistema. Então, a gente sabe, né, que, nossa, a obesidade é um grande problema, né, todo mundo gostaria de inventar uma pílula mágica para o emagrecimento, e os pesquisadores, então, vendo isso, falaram, bom, é agora que eu vou ficar rico, é agora que eu vou brilhar e vou fazer um medicamento que vai bloquear o receptor canabinoide CB1, vai ser sucesso, vai trazer assim emagrecimento, saúde e alegria para todas as pessoas. E foi então que o Acomplia, ele foi lançado, né? Mas os estudos com esse medicamento, o que, que é esse medicamento? Ele é um canabinoide sintético, porque além do fitocannabinoide, que a gente já viu, né, do endocannabinoide, a gente também tem os canabinoides sintéticos, que são aqueles produzidos por laboratório, né? Então, eles tentam imitar os canabinoides naturais, que são produzidos pelo nosso corpo ou pelas plantas, e eles fazem ali algumas alterações na estrutura molecular e criam novas moléculas, né, que são semelhantes, porém diferentes das originais, e que por isso também tem um comportamento diferente no nosso organismo, principalmente com relação então à ligação dessa dessa molécula com o receptor. E foi o que aconteceu, então, com o rimonabant, que era esse antagonista do receptor canabinoide CB1 sintético, que foi, então, manipulado, foi feito de maneira sintética. Então, os estudos foram feitos, né? Eles fizeram um estudo clínico fase 1, 2 e 3, né? Porque esse medicamento ele pôde ser patenteado, então eles investiram nessas pesquisas e por mais que as pesquisas já indicassem, né, alguns efeitos colaterais significativos, como depressão e ansiedade, o medicamento foi colocado no mercado mesmo assim. E o que começou a acontecer? Começou a ter um recall muito grave desse medicamento. E aí, né, a empresa, se não me engano, a agência, tipo a Anvisa do da Europa revisou, né, todos os artigos, todos os documentos que eles tinham acerca desse medicamento, e eles viram que realmente o aumento, né, nos casos de depressão, ideação suicida, estavam muito altos devido, então, ao uso do medicamento. Eles tiveram que tirar, se não me engano, aqui no Brasil, inclusive, esse medicamento chegou a ser vendido, mas acho que no mesmo ano, não ficou um ano nas farmácias, ele já foi removido e já foi, então, né, contraindicado o seu uso, justamente porque a gente sabe que a depressão, né, o sistema límbico, ele está muito relacionado também, né, como a gente falou no começo da aula, o sistema límbico, ele é relacionado, né, às emoções, então, a alegria, também a tristeza, e no sistema límbico a gente também tem, né, essa expressão significativa de receptores canabinoides tipo 1. Então, essa inibição tão significativa desses receptores começou a gerar esse efeito colateral de depressão e ansiedade, né? Porque a gente sabe que alguns é, outras moléculas que estimulam o sistema endocannabinoide, então podem ser, né, antidepressivas, podem trazer melhora na ansiedade, e esse fármaco, como ele queria reduzir o apetite, reduzir, né, a formação de gordura, ele acabou, então, como ele não é, né, específico, a gente também tem esse sistema endocannabinoide no corpo inteiro, ele acabou inibindo, por ser uma molécula sintética, isso é muito importante ficar claro, que as moléculas naturais, né, as moléculas, enfim, já encontradas na natureza, elas nunca tiveram nenhum tipo de problema como esse, justamente por serem naturais, mas essa molécula modificada, então, ela se ligava de um jeito diferente a esse receptor, o que causou, então, esse efeito colateral super significativo e a retirada de mercado desse produto
que então agia, né, inibindo os receptores canabinoides que estão presentes aqui no sistema límbico, que estão super correlacionados ao eixo HPA, né, ao estresse e ao eixo HPA, porque o estresse também está relacionado, né, à depressão, à ansiedade, ao comer compulsivo, né? Então, o eixo HPA, ele é um eixo super importante, né, que é o eixo hipófise, pituitária, adrenal, né? Então, é um eixo de correlação entre esses três, né, essas três localidades aqui, a adrenal, que é a glândula que fica, né, lá em cima do rim, com a pituitária, a glândula pituitária e o hipocampo, né, que é a região cerebral que comanda todo mundo ali, né? E o que vai acontecer então nesse eixo, né? O que acontece nesse eixo? Ele controla principalmente, né, a liberação do cortisol, que é a molécula, né, quando a gente está estressado, essa molécula é bem liberada para sinalizar, então, né, que algo está acontecendo. Só que o que acontece ultimamente? Esse eixo HPA, ele é hiperestimulado, porque a gente sempre está, né, em situação de estresse, só que não é uma situação de estresse, né, luta e fuga, se você não correr, você morre. Não é esse tipo de estresse, mas o nosso corpo entende como sendo, e aí continua essa liberação, né, de cortisol que vai prejudicando então esse organismo e, né, aumentando todo esse fluxo aqui, né, de estresse, mas a gente também sabe que aqui nós temos então receptores canabinoides que vão modular esse eixo, mas a maneira exata, né, como esse eixo é modulado, a gente ainda não sabe o que os artigos eles trazem, né? Então, a gente vê aqui que os artigos eles não são muito robustos, né, como a gente já falou, mas a gente tem o uso adulto e o uso crônico, tanto em roedores quanto em humanos, mas aqui a gente tem, né, ele fala MJ marihuana, que seria maconha ou cannabis, utilizada provavelmente de maneira ilegal, né, então usuários que estão fazendo o uso, né, fumado da planta, né, o que a gente consegue entender, pelo menos, dessa correlação para já ter um norte, né? A anandamida, que é o nosso endocannabinoide, ela vai diminuir a diminuição da anandamida, né, com a desinibição do eixo HPA pelo receptor canabinoide CB1. Então, o que faz o receptor canabinoide CB1? A partir da anandamida, né, ela vai desinibir o eixo HPA, vai diminuir, então, essa roda de estresse, né? Também aqui nos estudos com uso crônico, né? Isso em uso agudo. O uso crônico, além de diminuir a liberação, né, do hormônio de o hormônio CRH, através também do receptor canabinoide CB1. Além disso, a tolerância e dessensibilização desses receptores CB1, que acontece com o uso crônico, né? Então, a gente sabe que os receptores canabinoides, quando eles estão superestimulados, né? Eles estão ali num uso crônico ou num uso abusivo, eles começam a dessensibilizar, a diminuir, né? O que aumenta, então, essa tolerância com os canabinoides, né? Isso aqui vai reverberar, então, em aumento do cortisol, né? Esses níveis desses hormônios ACTH, que pode aumentar, pode diminuir, na verdade, né? Depois de doses altas de THC, por conta do feedback negativo, o aumento, então, desse cortisol em usuários frequentes, né? Que vai aumentar esse estresse, e, além disso, os níveis basais de cortisol em uso crônico, ele também fica aumentado, né? Esse cortisol, ele vai, como a gente sabe, né, trazer mais inflamação, enfim, estresse, né? O hormônio realmente que, que sinaliza tudo isso para o nosso organismo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não. Sobre diabetes também a gente tem alguns trabalhos já que mostram que, né, o bloqueio do receptor de CB1 aumenta
a liberação de insulina, aumenta a intolerância à glicose, né? Isso em modelos animais. Em humanos, tanto o uso crônico como o uso adulto também, né, já tem alguns trabalhos aqui indicando, né, que esse uso agudo em humanos, ele pode aumentar a intolerância da glicose e aumentar o risco da cetoacidose diabética, que também, né, é uma complicação aí diabética. Por isso, então, a estimulação do receptor CB1, né, pelos agonistas CB1, traria benefícios, né, na insulina, glicose, assim como, então, o uso crônico e também, né, pelo bloqueio do receptor CB1, a gente tem aqui o aumento da insulina e o bloqueio do CB1 e ativação do CB2 também trouxeram outros dados de diminuição da insulina, diminuição da glicose, né, depois de comer, e diminuição na síndrome metabólica, né, no índice de síndrome metabólica. Mas esses estudos, né, eles são estudos normalmente associativos, né, de usuários, então a gente não consegue também chegar a uma conclusão, né, sobre esses trabalhos. Sobre o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, que são, né, enfim, o mesmo eixo, só que ao invés de se ligar ali da adrenal, ele vai para as gônadas, e também a gente sabe que lá a gente tem, né, receptor canabinoide CB1, e esses receptores, então, eles vão atuar de diferentes formas, tanto, né, no uso agudo como no uso crônico, em modelos animais e em humanos, diminuindo, então, né, esse hormônio liberador de gonadotrofina no hipotálamo, e também aumentando essa liberação hipotalâmica de dopamina, que a gente viu lá que vai causar esses efeitos bifásicos, né, na, na lactação e em outros hormônios, né, como LH, FSH, prolactina, progesterona, vai diminuir a ovulação, né, então a gente também tem todos esses mecanismos, né, a partir, então, da ativação do sistema endocannabinoide, né, que não é muito recomendado, principalmente para mulheres que estejam tentando engravidar, por exemplo, né? E também nos homens, porque isso vai dificultar, né, tanto a ligação do óvulo com o espermatozoide, como no próprio espermatozoide, né? A viabilidade deles nos homens é diminuída é, com usuários que também são fortes, né? Usuários assíduos, pessoas que usam diariamente cannabis, principalmente com alto THC. Na tireoide, a gente também tem alguns trabalhos, não são muitos, né? Então, a gente tem pouca evidência, né? A gente ainda não sabe, tem alguns trabalhos que mostram, né? Que tem a diminuição do TSH, diminuição do T4, outros trabalhos já mostram que não teve essa diminuição, então, né, tem algumas informações ainda dúbias, mas normalmente, né, esses trabalhos aqui que ele traz que o uso crônico traz a tolerância e o uso agudo, então, inibe TSH, né, a liberação desses hormônios da tireoide que vão, então, consequentemente, diminuir, né, a formação de T3 e T4 com o sistema endocannabinoide estimulado. Além disso, também, né, a saúde óssea também é correlacionada com o sistema endócrino, e o que a gente tem sobre o uso a ativação do sistema endocannabinoide nos ossos, né? Tanto também em animais como em humanos, o uso agudo ou crônico, né? A gente tem que a ativação dos receptores CB2 nos osteoblastos vai, né, aumentar, alterar aí os níveis de osteoblasto e, né, de outras funcionalidades aí que vão ajudar, né, na remodelação óssea, na formação do osso, enfim, né, essas outras células que estão presentes, né, na matriz óssea, que vão ajudar nessa remodelação,
a partir, então, da inibição da MAGL, que vai, né, a inibição da MAGL aumenta, na verdade, o 2-AG, porque diminui a degradação dele. Você vai ter, então, um agonismo, né, no CB2, que vai diminuir a perda óssea. Isso é muito interessante, né, em mulher, que tem bastante osteopenia, osteoporose, né? Então, a gente vê aí uma luz do fim do túnel, mas ainda, né, os trabalhos em humanos, eles ainda, a gente só tem esse trabalho que foi feito em humano, e ele também trouxe, né, resultados variáveis, né, diminuindo é, função, né, da lombar, da espinha lombar, aumentando, né, as taxas de fratura e diminuindo também a absorção de vitamina D, que também a gente sabe que ajuda aí na formação óssea, né? A vitamina D também é um hormônio importante nessa formação. Então, esse estudo, que provavelmente foi, né, com usuários pesados de cannabis, ele traz essas informações variáveis e dúbias, mas a gente sabe, então, que esses receptores, eles estão presentes aqui e eles vão, pelo menos, ajudar, né, nessa remodelação óssea a partir do estímulo do sistema endocannabinoide, principalmente pelo receptor CB2. Bom, então a gente viu que o sistema endocannabinoide e o sistema endócrino, eles têm uma íntima relação. As pesquisas que são relacionadas, né, com isso, a maioria é feita com estudo pré-clínico, os modelos, eles são muito variados, a gente não tem uma homogeneidade dentro desses estudos, além de, principalmente os trabalhos em humanos, terem um N amostral muito pequeno, né? Então a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão sobre isso, né? E outras variáveis que também atrapalham, né, na conclusão desses estudos, a gente não sabe qual foi o conteúdo fitoquímico que foi utilizado, naquela planta. O que, que tinha naquela planta? Tinha CBD? Tinha THC? Tinham outros fitocannabinoides? Terpenos, flavonoides? Porque eles também, né, vão interagir com o nosso corpo. Então, para entender melhor a modulação desse sistema, a partir do quê? CBD, de THC, como que ele vai ser feito? Direto, indiretamente? Qual receptor vai ser melhor estimulado, né? A gente precisa entender o que a gente está estudando. E como esses estudos foram feitos normalmente, né? Enfim, dados, como a gente não tem essa caixinha mesmo, né, da medicina baseada em evidências, ela não se enquadra dentro da medicina canabinoide, é muito difícil a gente conseguir enquadrar a medicina canabinoide dentro dessas dessa caixinha da medicina baseada em evidências, e ainda com todas essas variações, né, da planta, das pessoas, do próprio sistema, que a gente sabe que tem bastante, fica muito difícil realizar essas pesquisas, né, que a Anvisa sugere que a gente tenha para aprovação dos produtos no mercado, que seriam, né, estudos clínicos fase 3, com duplo cego, randomizado, controlado por placebo, controlado por outro ativo. Isso fica realmente muito complicado de ser feito, né? E os estudos que foram feitos não trazem essas informações, além de que a medida de dose também desses trabalhos muitas vezes, né, não corresponde, enfim, com a medida de dose quando é feito nos ratos, nem em animais experimentais, não corresponde com a dose em humanos, e em humanos também a gente não consegue ter essa medida de dose acurada justamente por conta dessas variáveis que acontecem nesses trabalhos que não são feitos, né, de maneira controlada. Então, a gente fica um pouco ainda perdido quanto a essas evidências, né, que a gente só tem essas evidências, na verdade, por conta, né, do uso da cannabis, em outros países, né, que no Brasil ainda não, mas outros países, como os Estados Unidos, acho que Canadá, eles já têm, né, a permissão para o uso das flores, das plantas in natura, até para indicação médica, né? Então, a gente consegue já tirar alguns dados dessas populações, mas a gente sabe que, né, ainda é tudo muito inicial, muito especulativo, mas a gente já tem, então, essa visão, né, de como esses compostos podem ajudar no sistema
no sistema endócrino, né, nas condições, nas patologias do sistema endócrino. Além disso, as vias de administração, né, desses trabalhos são diversas, então, via inalatória, via oral, né, a gente não tem certeza, e também a relação, né, desses pacientes com a planta. Então, era uma relação medicinal, ele tinha um acompanhamento, né, de algum médico, algum profissional da saúde. Ah, não, era um uso que a gente chama uso adulto, ou uso recreativo, então, né, a pessoa não tinha controle nenhum. Isso também vai interferir, né, no resultado final dessa pesquisa. Então, antes de terminar, né, para falar dos produtos para vocês, eu queria deixar esse recado, né, para a gente consegue ver que realmente o sistema endócrino ele tem uma correlação muito grande com o sistema endocannabinoide, né, os dois estão ali para né, controlar o nosso corpo, para controlar essa liberação de hormônios, mas exatamente como fazer essa modulação para trazer benefícios para as diferentes patologias, principalmente diabetes, que a gente vê que é uma patologia que tem, né, que se espera que os canabinoides tenham uma eficácia, bem como no tratamento, né, de distúrbios alimentares, né, obesidade, compulsão alimentar, e também esses receptores eles estão bem relacionados, mas isso precisa realmente, né, de estudos mais aprofundados, de estudos mais robustos, para trazer essa clareza para a gente, né, de como tudo isso pode funcionar. Mas eu espero que depois dessa aula vocês consigam ter um pouco mais de clareza sobre essa correlação, né, que eu também achei super profunda e super promissora, né, de novas terapias aí a partir dessas modulações, principalmente, né, a partir do hipocampo, que a gente consegue aí modular, né, enfim, todos os outros órgãos do sistema endócrino. E, bom, e para modular, né, esses sistemas, a Canamedes, então, traz para o Brasil, né, os diferentes compostos à base de cannabis, que são os óleos ricos em canabidiol, tanto full spectrum como isolado, né, na forma de 3.000 miligramas. Cada frasco contém 3.000 miligramas, 1.000 miligramas por ml em cada frasco. A diferença é que o full spectrum, além de 3.000 miligramas de CBD, ele vai ter 0,3% de THC e outros compostos que vão dar aquele efeito entourage. Na apresentação, então, de cápsulas gelatinosas ou em gotas, tanto o isolado como o full spectrum, e outros fitocannabinoides que também já estão sendo estudados, né? Inclusive o CBG e o CBN, que é o canabigerol e o canabinol, eles são muito estudados, o CBG principalmente como anti-inflamatório, né? Então também com potencial utilização para os distúrbios endócrinos, e o CBN também auxilia principalmente a regulação do sono, mas também tem outras atividades promissoras, né, como anti-inflamatório também, na diminuição da dor, né? Então, esses outros fitocannabinoides, eles também são comercializados pela Canamedes de maneira isolada para que, caso haja necessidade, né, o médico prescreva junto com o óleo full spectrum de preferência, né, se o paciente puder, se ele não tiver nenhuma contraindicação pelo THC, por exemplo, né, gestantes e lactantes, como a gente falou, preferencialmente, né, não existe ainda um consenso quanto a isso, mas os pesquisadores, né, normalmente os médicos evitam administrar o THC nessa população justamente por isso. Então, nesse período, né, utilizar os óleos isolados pode ser uma estratégia. E esses outros produtos, então, eles são indicados justamente para corroborar com esse tratamento, né? Então, juntando, né, o CBN com principalmente o full spectrum, que traz esse efeito entourage, o CBN e o CBG, eles podem ser administrados juntos, então, para ter mais eficácia em determinada condição clínica, né, que o médico irá avaliar. E sempre na medicina canabinoide, a premissa de posologia é titulação de dose. Start low and go slow. Comece com doses baixas
e vai aumentando progressivamente de acordo com a resposta do seu paciente. Certo, pessoal? Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Falar um pouquinho sobre a Ecogen também, que ela é a empresa situada nos Estados Unidos desde 2016 e ela controla todo o processo produtivo, desde a semente até o produto final. Então, a Ecogen tem tem equipamentos, processos e formulações próprias que são patenteadas justamente para que a Ecogen ofereça, né, um produto de alta qualidade, de alta pureza, e além disso, a gente também tem o certificado de análise, né, que ele é fornecido para todos os lotes, que nada mais é do que uma certificação de que naquele frasco realmente contém tudo que a empresa alega ter, né, porque como ainda não há uma fiscalização, né, muitas empresas acabam vendendo, né, uma coisa que na verdade não é. Então, é muito importante pedir esse certificado de análise, porque ele é uma garantia de que o que realmente a empresa está dizendo é o que contém dentro do frasco. Então, eles testam, né, uma empresa normalmente terceirizada, testam um lote, né, um pouquinho do lote do produto, e faz essa análise de todos os componentes, então, que tem dentro da formulação. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouco, né, essa questão com o sistema endócrino. Qualquer dúvida, agora a gente conversa um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida mais técnica, se vocês quiserem que eu envie o artigo para vocês, né, me mandem mensagem ou aqui no e-mail stephanie@canamex.com.br ou pelo meu Instagram, Explicanabis, ou até pelo LinkedIn. LinkedIn eu não olho muito, mas me mandem mensagem por lá, ou pelo Instagram também da Canamedes, ou e-mail da Canamedes, contato@canamedes.com.br, ou @canamedes.brasil, que são os contatos da Canamedes, que a gente, né, ajuda vocês, tira as dúvidas, manda artigo, o que vocês precisarem. Certo? Vamos agora conversar um pouquinho. Quero ver quem ficou com dúvida, quem quer falar comigo.